Bom, vamos lá então, né, Melo? Bom dia, Vamos dia lá, a todas, bom dia a Diego. todos. Eu estava vendo aqui, eu dei uma olhada rápida na sua apresentação, Melo. A gente vai falar de coisas relativamente parecidas. Deixa eu colocar minha apresentação aqui já. Eu trouxe aqui uma matéria feita ontem à noite na revista Fórum, pela Yara Vidal, que está sempre aqui na TV Fórum também, com esse título aí, ó, Combates no Líbano expõem fragilidades do exército israelense em confronto com o Hezbollah. Por que eu trouxe essa matéria da Yara? Porque ela trata aí de uma abordagem que a Al Jazeera vem fazendo. Por que nos interessa, né, aqui no quadro de mídia? A abordagem que a Al Jazeera, que é a maior rede de televisão do mundo árabe, a abordagem que eles vêm fazendo é totalmente distinta da abordagem das mídias ocidentais. A versão é bem diferente, o cenário retratado ali é bem diferente no âmbito da cobertura desses ataques, desses agora confrontos entre as forças militares de Israel e membros do Hezbollah no Líbano, né? Como todo mundo sabe, Israel vem deflagrando fogo pesado aí contra o Líbano já há várias semanas, né? Contra alvos do Hezbollah, supostamente contra alvos do Hezbollah dentro do Líbano, matando, claro, uma série de civis, né? Pessoas que não têm nada a ver com isso, e a Israel ainda encampou uma incursão terrestre no Líbano, e nessa incursão terrestre os militares israelenses estão se deparando ali com combatentes do Hezbollah, né? Aí, vejam só, essas reportagens da rede de televisão Al Jazeera, né, conforme escreve aqui a Yara, desenham um cenário bem diferente do que reporta a mídia ocidental, né? Ela pegou aí um relato de um repórter da Al Jazeera, o Hamda Salut, que está na Jordânia. Isso porque a Al Jazeera está proibida de operar em Israel, né? A gente até noticiou aqui a invasão da sede da Al Jazeera na Cisjordânia. E aí o repórter ele informa que o exército israelense está enfrentando um campo de batalha perigoso ao se deparar ali com os combatentes do Hezbollah, né? E que está havendo várias baixas do exército israelense nesses combates com o Hezbollah. E a Al Jazeera, diferentemente de toda a mídia ocidental, vem reportando isso. A mídia ocidental, ela faz esforços em diferentes sentidos, né? Uma das frentes da mídia ocidental é não reportar, de fato, as baixas que Israel está tendo, a dificuldade que eles estão tendo aí no enfrentamento com o Hezbollah. E se a gente pegar o próprio ataque de mísseis do Irã no início dessa semana, né, também a mídia ocidental não explorou como vários desses mísseis conseguiram superar o chamado domo de ferro de Israel, explodiram, né, em solo israelense, mas também de forma coordenada ali para o Irã para atingir áreas que não estavam habitadas. Era um recado, né, não necessariamente para matar civis, que é o que Israel faz no Líbano, faz na Palestina, né? Agora, vejam só, fontes locais relataram que, apesar da superioridade israelense em termos de poder aéreo, com ataques coordenados por drones e bombardeios aéreos, o confronto corpo a corpo com o Hezbollah tem sido marcado por perdas significativas do lado israelense. Então, a Al Jazeera, diferentemente aí da mídia ocidental, tem reportado essa situação, que Israel tem encontrado grandes dificuldades neste combate corpo a corpo com o Hezbollah. E aí eu trouxe aqui também um outro artigo publicado na revista Fórum, um artigo do Francisco Fernandes Ladeira, que trata sobre as manipulações midiáticas na cobertura sobre este conflito entre Israel e Irã, né? Como eu afirmei há pouco, e como todos devem ter acompanhado, o Irã, que apoia o Hezbollah, né, deflagrou um ataque com centenas de mísseis balísticos contra Tel Aviv, em Israel, no início dessa semana. Vários desses mísseis acabaram explodindo, não houveram baixas aí de Israel, porque foi mais uma
um ataque para mandar um recado, dar uma resposta a Israel diante dessa incursão no Líbano, né? O Teherã, Irã, apoia aí o Hezbollah, tal como também apoia a causa palestina, né? Tem relações com o Hamas na Palestina, enfim, e aí deflagrou este ataque. Mas aí, neste artigo publicado na revista Fórum, é um artigo excelente, eu vou inclusive deixar o link aqui no chat para vocês lerem com calma depois. Eu vou apenas destacar alguns trechos aqui, mas o link já está no chat para vocês acessarem e lerem com calma, com atenção, este artigo do Francisco Fernandes Ladeira. Ele explora como a mídia tradicional brasileira manipula na cobertura desses conflitos no Oriente Médio, principalmente nessa parte que trata sobre Irã e Israel, né? Aí eu separei alguns trechos aqui para vocês. Vejam só. O Francisco Fernandes Ladeira aponta o seguinte: quem quiser compreender o que se passa no complexo xadrez geopolítico global e se posicionar em favor dos povos oprimidos como nós, brasileiros, afinal de contas não existe neutralidade possível, uma primeira sugestão é não acreditar nas manipulações presentes nos noticiários internacionais da grande mídia brasileira. Aliás, a palavra noticiários é até suave, pois na prática estamos falando de veículos de comunicação que atuam como verdadeiras máquinas de propaganda de guerra do imperialismo estadunidense e seu aliado estratégico no Oriente Médio, o sionismo. E aí ele prossegue aqui: como temos acompanhado a pauta do momento, diz respeito aos mísseis lançados pelo Irã contra Israel em resposta à ofensiva sionista no Líbano, em especial a morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ocorrida na semana passada. E aí o Francisco Fernandes Ladeira, ele chama a atenção para o seguinte: ao noticiar este ataque do Irã, este ataque de mísseis do Irã a Tel Aviv, a Globo interrompeu a sua programação normal, né? E aí veio aquela expressão firme, né? Aquele tom de voz mais sério que o habitual da apresentadora Renata Vasconcelos, na ocasião, né? Dizendo, abre aspas, sirenes de alerta foram acionadas em todo o país assim que foram identificados os ataques. Os mísseis teriam sido interceptados, em sua maioria, pelo sistema de defesa antiaérea de Israel. Você vê nas imagens. E aí toda aquela tensão noticiando este ataque do Irã. E aí o Francisco Fernandes Ladeira aponta aqui que essa estratégia editorial, sobretudo ao mostrar os mísseis cruzando o espaço aéreo israelense, era apresentar Israel na posição de vítima e o Irã numa posição de algoz. Mas aí o Francisco Fernandes Ladeira faz aqui uma consideração que eu acho muito pertinente. Ele diz, ironicamente, não vemos a emissora da família Marinho parar sua programação quando Israel ataca de forma muito mais violenta o Líbano, o Irã ou a Palestina, né? Então, vejam como o tratamento é diferente, né? Nas últimas semanas, Israel atacou deliberadamente o Líbano via terra, via ar, né? O massacre na Palestina perdura aí já há quase um ano, muito mais, né? Mas a escalada deste massacre perdura há quase um ano, desde o 7 de outubro, desde o ataque do Hamas, e a gente não vê uma programação parando na Globo, se mobilizando, né, para noticiar Israel atacando o Líbano ou atacando Gaza. Agora, quando faz dessa maneira, né, claro que é importante noticiar o ataque do Irã a Tel Aviv, a Israel, é importante, mas o tratamento é totalmente distinto, né, como bem pontuou o Francisco Fernandes Ladeira, pintando Israel de algoz, pintando Israel de vítima e o Irã de algoz. E o pior, entrando no senso comum de que o Irã seria um algoz, seria um país do mal, enquanto Israel é um país bom, sem dar qualquer contexto, né? Sem dar qualquer contexto histórico de como a situação chegou a esse ponto. E ao não dar esse contexto histórico e ao fazer essa diferenciação em sua cobertura, né, a Rede Globo só reforça os estereótipos que são vendidos no Ocidente sobre o mundo árabe, né? Vejam esse outro trecho do artigo do Francisco. Por falar nisso, nos discursos geopolíticos da Rede Globo e da mídia hegemônica em geral, quando Israel ataca países árabes e muçulmanos, é comum o uso de expressões como defesa de Israel e retaliação. Por outro lado, investidas contra o território israelense são apresentadas como escalada de conflito ou possível início de guerra regional.
Assim é ocultado o fato do sionismo, com seu caráter colonial e expansionista, ser o principal fato de instabilidade política do Oriente Médio. Pois é, a gente comenta isso quase diariamente aqui, né, Melo? Quando Israel ataca, é ataque pontual, é defesa, é totalmente justificado, né? Quando Israel é atacado, aí é conflito sendo escalado, é guerra total, enfim, né? É muito interessante, porque assim, ataques muito maiores. Oi? É terrorismo, terrorismo. É o eixo do mal. Exato. E assim, Israel, por vezes, faz ataques muito, mas muito, muito maiores do que os que ele recebe do Irã, ou mesmo do Hezbollah, né? E, no entanto, ataques menores do Irã ou do Hezbollah são dados com um alarde, são noticiados com um alarde muito maior, justamente para preservar essa imagem de Israel, confundir a população e reforçar esses estereótipos de que há um eixo do mal no mundo árabe, que Israel é uma vítima, e não o contrário, né? Quando, na verdade, é Israel quem vem, nas últimas décadas, desestabilizando, né, todo e qualquer diálogo democrático, toda e qualquer iniciativa pela paz no Oriente Médio, né? E aí o Francisco prossegue. Também é importante destacar que no referido ataque a Israel não houve vítimas fatais, pois o Irã, ao contrário do Estado sionista, visa alvos militares e não a população civil. Redundante dizer que também neste caso os discursos geopolíticos da grande mídia invertem a realidade. Pois é, não tiveram vítimas fatais no ataque do Irã com mísseis a Israel. Israel é colocada como vítima e Irã como algoz. Agora, Israel ataca deliberadamente bases não militares, cidades, povoados, mata civis e é colocado como vítima. Inclusive, eu vi um meme esses dias nas redes sociais que eu achei muito interessante, que era o incrível caso do Estado que está atacando 3 lugares ao mesmo tempo e ainda consegue se colocar como vítima. Né? Israel está atacando a Síria, Israel está atacando o Líbano, Israel está atacando Gaza, e mesmo assim é a vítima. Vejam que estranho, né? Aí a vítima que tem um poder de fogo muito maior, diga-se de passagem, né? Que vítima mais esquisita. Curioso, Ivan. E quem está acompanhando esse ataque do Irã pela mídia brasileira tem a seguinte ideia. O ataque do Irã foi um fracasso porque Israel conseguiu embarrear lá com o domo o ataque. E fica por aí. Quando, na realidade, o ataque foi um sucesso, porque atacou base de aviões, dizem que destruíram alguns caças de Israel, chegou perto do Mossad e foram alvos militares. Apenas uma pessoa morreu. Quando o ataque não foi atacado, não foi jogado em cima de nenhum prédio, de nenhum shopping, isso daí não é colocado. As pessoas acham que não aconteceu isso porque o ataque foi barrado, e não foi barrado. Esse é que é o problema. Exatamente. Por isso é que a desinformação é total. Como bem diz o Francisco aí, né? Diferentemente de Israel, o Irã decidiu não atacar áreas civis. Diferentemente de Israel, né? E, então, dentro do planejamento ali dessa operação do Irã, foi tudo dentro do esperado, né? Era exatamente esse o objetivo, não atingir alvos civis, né? E mandar um recado para Israel, muito diferente do que os militares israelenses costumam fazer. Só para concluir aqui os destaques deste artigo do Francisco Fernandes Ladeira, ele diz ainda: não basta demonizar o governo do Teherã, é preciso reforçar estereótipos sobre as populações dos países árabes e muçulmanos, representando-as como inerentemente beligerantes, terroristas em potencial. Neste sentido, uma matéria no jornal Globo trouxe o seguinte título: pessoas celebram nas ruas do Irã, Bagdá e Gaza após ataque iraniano a Israel. Né? E aí o Francisco chama a atenção que esses noticiários não manipulam apenas o presente, mas ocultam as condicionantes históricas, os fatos do passado
que ajudam a entender essas animosidades entre o Irã e Israel, né? E aí ele diz, comumente ouvimos, lemos, assistimos na imprensa hegemônica que a inimizade do Irã com Israel e também com os Estados Unidos teve início em 79 com a Revolução Iraniana, quando o Shi Reza Pahlavi, ou governante monárquico do Irã, aliado ao Ocidente de Israel, foi derrubado por fundamentalistas islâmicos. Porém, não se fala que em 53 Israel, em conluio com os Estados Unidos e Reino Unido, apoiou o golpe de Estado no Irã que derrubou o governo nacionalista de Mohammad Mossadegh e instituiu uma ditadura submissa ao Ocidente do anteriormente mencionado Shah Reza Pahlavi. Posteriormente, o Mossad, a Agência de Inteligência Nacional de Israel, ajudou na criação da SAFAK, a polícia secreta iraniana, conhecida por sua truculência e prática de tortura. Portanto, além do genocídio do povo palestino, o que por si só já é motivo para qualquer nação se opor a Israel, a ingerência passada de Tel Aviv também explica a hostilidade do Irã ao Estado sionista. Pois é, né? Em resumo, o Francisco está dizendo aqui que a mídia não só distorce o que está acontecendo agora, como omite de maneira pensada, né, os contextos históricos que levaram a essa situação, justamente para que a população se confunda, para que a opinião pública, né, demonize o Irã, demonize qualquer outro país árabe e acredite que, de fato, o Estado de Israel seria uma vítima desses árabes maus, né? E a realidade não tem nada a ver com isso, né? E Israel é o verdadeiro fator de desestabilização do Oriente Médio nas últimas décadas. É isso, Antônio. Deixa eu colocar seu slide aqui. Assim como no caso de Gaza, em que eles falam que tudo está acontecendo por causa do ataque terrorista do Hamas, que foi que começou tudo. Sem contar que o Hamas é uma autoridade em Gaza ocupada por Israel. É uma insurgência de umas pessoas que têm o seu território ocupado militarmente por Israel. Aqui nós vou falar exatamente sobre isso, sobre a mídia. Isso aqui é do Sputnik, uma matéria do Sputnik, que é uma dessas mídias contra-hegemônicas. Mídias contra-hegemônicas são perseguidas por expor a hipocrisia da narrativa ocidental. Vamos lá? Está tudo nos slides para... Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas apontam que as mentiras do Ocidente não convencem mais boa parte do mundo, graças à atuação de mídias contra-hegemônicas sediadas, sobretudo, em países do sul global. Em meados de setembro, os Estados Unidos impuseram novas sanções à Rússia, dessa vez mirando a Sputnik e sua empresa-mãe, o grupo de comunicação Rossiya Segodnya. Poucos meses antes, Israel enviou soldados para fechar o escritório da Al Jazeera em Tel Aviv, confiscando os equipamentos da emissora Qatari, e depois ainda mandou também na Cisjordânia, né? Foi fechado o escritório da Al Jazeera na Cisjordânia, está fechado por 45 dias. Vamos para o outro slide. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas analisam se a censura se tornou a nova frente de batalha entre as potências hegemônicas e o sul global, e como as ações dos Estados Unidos e de Israel afetam a imagem do Ocidente como suposto bastião da liberdade de expressão. Bruno Lima Rocha, cientista político, jornalista e professor, destaca a presença da cobertura jornalística em temas que são espinhosos para o Ocidente, como o conflito ucraniano e a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Ele chama atenção para o impacto gerado pela morte de mais de 100 jornalistas, eram 111 em agosto, incluindo profissionais da Al Jazeera em Gaza. É muito impactante, porque o pessoal está cobrindo em Gaza não só de colete azul, mas escrito press, imprensa, em letras gigantes. A gente já deve ter visto um colete que ocupa o peito inteiro em azul, escrito press. Ainda assim, as chamadas armas inteligentes de Israel atingem os colegas e as colegas. É curioso, porque eu acho que o Israel mata tanto que muita gente está achando que o ataque do Irã foi um fracasso, porque não morreu ninguém.
né? Se tivesse sido um sucesso, tinha morrido. A morte, o assassinato de civis passou a ser um sinal de que a ofensiva deu resultado. Isso é a lavagem cerebral que a mídia coloca na cabeça das pessoas, né? Vamos para o outro. Rocha diz que a censura à Al Jazeera se deu porque as imagens transmitidas das ações de Israel minavam o discurso moralmente superior de Tel Aviv e traçam um paralelo com a perseguição aos judeus durante o nazismo. Você imagina os campos de concentração nazista, as câmaras de gás sendo transmitidas em tempo real, é a mesma coisa. Não há como manter hegemonia sem discurso moralmente superior ou de maneira hipócrita com moral superior. E creio que, por isso, o Ocidente está perdendo. Vamos para o outro. Rocha afirma que a hegemonia cultural do Ocidente, por vezes, afeta as narrativas de profissionais da imprensa e alerta que quem não tem o mínimo de treinamento e está sob hegemonia cultural do Ocidente em todos os níveis, confunde propaganda com informação e retórica com fato. A gente tem uma confusão enorme, porque, em tese, quem faz mídia e mídia hegemônica nos países ocidentais reproduz o discurso do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso que a gente sempre denuncia aqui. A nossa mídia é acocorada ao Departamento de Estado. Eles esperam o que os Estados Unidos vão comentar sobre o assunto para sair correndo atrás, dando o ok. Mas, tendo mídia contra-hegemônica, a gente consegue confrontar com o fato do que é a propaganda de guerra. E por isso que eles estão sendo calados agora, né? As mídias, não só as mídias, como até o TikTok vai ser barrado lá. Eles têm o controle dos algoritmos das outras, né? O X, a Meta lá, com o Facebook, com o Instagram, né? Todos acocorados. Eu tentei outro dia subir um vídeo lá que mostra umas crianças iranianas que eu tinha baixado do X. Eu tentei subir no YouTube e falou, não pode porque tem direitos autorais. Não são direitos autorais, eu sei que não são. Vamos para o outro. Pitilo, que é um outro analista que comenta lá, ressalta que os países capitalistas ocidentais nunca defenderam verdadeiramente a liberdade de expressão e avalia que o que fizeram, na realidade, foi usar esse conceito como uma retórica política que servia muito mais para enquadrar, punir e perseguir países que se opunham à hegemonia desse capitalismo central. A política desses países, hoje liderada pela OTAN, é uma política de dupla moral. Aquilo que eles pregam para esses países que são vistos como inimigos não é seguido internamente. A perseguição aos veículos russos mostra que os Estados Unidos têm perdido a batalha pela verdade. Estão vendo as suas mentiras não convencerem mais boa parte do mundo. Aí agora acho que é o último. Não, tem mais um. Na avaliação de Pitilo, o trabalho desenvolvido por veículos como isso é uma boa dica para quem quer buscar veículos aí alternativos, né? à política internacional. Al Jazeera, Sputnik, Span TV e a agência Sana há anos expõem a hipocrisia da retórica ocidental desde a invasão do Iraque. Segundo ele, com o avanço da internet, isso ficou ainda mais nítido e hoje elas conseguem massificar o contraponto às mentiras produzidas pelos Estados Unidos e pela OTAN. Os Estados Unidos perderam o controle. Por mais que os Estados Unidos e os países da OTAN tenham o algoritmo das principais redes sociais trabalhando a seu favor, eles não conseguem mais dominar o trânsito dessas informações que são contra-hegemônicas. Vamos lá. Aqui tem o Hugo Albuquerque, que esteve aqui no Fórum Café ontem e anteontem, lá comentando aqui no fórum aqui com o Mauro. Hugo Albuquerque, jurista e editor da Autonomia Literada, destaca que os Estados Unidos começaram a usar as grandes redes de hard news como arma política nos anos 90, com a Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Iraque. Eles usaram esse artifício sob os auspícios da sociedade de imprensa e da globalização para interferir no mundo.
Então, claro que os outros países que se desenvolveram na globalização passaram a criar também os seus canais de comunicação estratégica, dando sua visão a respeito dos fatos globais. Isso se tornou uma ameaça porque é óbvio que uma coisa é você falar em globalização e a CNN ou a Fox News ser a grande rede de TV global, que não é global coisa alguma, são redes americanas. Outra coisa é a Rússia, os árabes e os chineses começarem a ter os seus equivalentes da CNN, dando a sua perspectiva das coisas, afirma. Ele sublinha que isso demonstra o quanto a história de liberdade de imprensa e globalização dos Estados Unidos é falsa. Eu quero aproveitar isso aqui e indicar uma publicação que eu fiz ontem na revista Fórum, de uma entrevista. A Sky News, uma emissora britânica, fez uma entrevista com um professor da Universidade de Teherã para ele comentar sobre o ataque, com essa perspectiva de que o ataque foi um fracasso e tal. Só que o professor não favoreceu o repórter, não, deu-lhe um banho de realidade que... Então, vale muito a pena ver, vai ser colocado aí no chat o link, tem lá a transcrição, a entrevista está em inglês, para quem domina é só, mas também tem a transcrição tem a transcrição, parece até um pouco Sócrates, o professor, né? Tem também a transcrição traduzida do que ele falou. Então, que vale muito a pena assistir. Ok? Era isso por hoje. Eu acabei de mandar o link aqui da matéria no chat para o pessoal acessar. Isso. Valeu, gente querida. Amanhã de volta, então.